Olá, eu sou Bruno Souza, sou planejador financeiro pessoal em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou corretor de seguros e sou consultor de investimentos. Eu estou gravando esse vídeo a convite de um grande amigo, que é o Paulo Marostica, que é planejador financeiro e contador em Recife. Ele pediu para eu gravar esse vídeo para falar de seguro de vida e previdência privada, que é uma área que eu tenho uma especialização dentro do tema de planejamento financeiro e a gente troca bastante informações entre eu e o Paulo como planejadores financeiros em cima desse tema. Então, em cima desse tema de planejamento financeiro, que é seguros e previdência, que nós vamos focar esse vídeo de hoje, ok? Primeiro, eu queria apresentar algumas considerações que eu tenho em relação a esse tema. Tá? Por quê? Porque eu vejo muito estudo sendo apresentado, muitos vídeos, muitas coisas sendo apresentadas em relação a seguro de vida e previdência, e muitas vezes eu sinto que ele não trata o cerne da questão, ele não trata com mais profundidade e trata de uma forma um pouco superficial. Então, para apresentar assim, de uma forma didática o que eu acho interessante a gente discorrer hoje em cima desse tema, eu quero primeiro trazer uma reflexão, ok? Então, vamos lá, uma pessoa doente, ela precisa diminuir febre? Essa é uma pergunta. Uma pessoa que está doente, ela precisa diminuir febre? Então, se uma pessoa está com febre, ela pode tomar uma aspirina ou um paracetamol, uma Novalgina. Ok. Se o objetivo é baixar a febre, tanto faz. Se o objetivo é baixar a febre, tanto faz. Porque tanto uma Novalgina quanto uma aspirina tem um poder de abaixar a febre e tirar a dor daquela pessoa que está doente. Mas, agora que vem, se essa pessoa estiver com dengue, a história muda. Tá? Então, não sei, talvez alguém não tenha essa informação, mas é bom até ter. Tá? Uma pessoa com suspeita de dengue, ela não pode tomar aspirina. Ah, mas ela está com dor e ela está com febre, e a aspirina é um remédio que baixa a dor e abaixa a febre. Mas não pode, porque o efeito colateral que aquela substância faz naquela situação específica é mais maléfico do que benéfico. Então, eu queria colocar isso de pano de fundo para a gente começar a discorrer hoje sobre seguros e previdência. Porque existe um time que são os defensores de seguro e previdência, e existe um time que são os contrários, os opositores. Por quê que isso acontece? Por que existem defensores e opositores? E também tentar entender qual é a intenção de defensores e opositores. Né? O nosso sistema financeiro ele é baseado muito num sistema comercial, e nesse sistema comercial existem muitos interesses, que a gente chama de conflito de interesse, onde que aquela pessoa que teoricamente deveria estar orientando, ela é comissionada para vender um produto. Então nós vemos que pessoas ligadas, dentro do sistema financeiro, ligadas a produtos não seguro, são contrários aos produtos de seguro. E as pessoas ligadas a seguro são favoráveis aos produtos de seguro. Talvez porque tenham mais conhecimento sobre seguro e sabem o benefício que ele apresenta, ou apenas porque é a fonte de renda dela e é onde que ela consegue ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que lidar quando a gente fala de seguros é que são produtos que precisam ter uma utilidade. Então eu costumo dizer o seguinte: quando você entra numa farmácia, não existe remédio ruim, tá? Porque se existe uma indústria fabricando e uma farmácia comprando para revender, entende-se que tem uma utilidade, que ele é bom em determinadas situações. Mas, se você entrar numa farmácia sem orientação do que você precisa para restabelecer sua saúde, a automedicação é extremamente perigosa. E é aí que eu gostaria de chamar bastante atenção sobre a utilização de produtos de seguro sem uma orientação profissional. Tá? Por quê? Porque achar que é bom ou achar que é ruim não resolve o problema. Experimentar é extremamente perigoso. Eu vou experimentar tal produto para ver se é bom. É extremamente perigoso. Por quê? São produtos que eles são caros.
tá? Eles comprometem muito as nossas finanças, porque ele normalmente não é um produto de uma compra única, ele é uma compra recorrente, que gera na gente uma sensação de gastar pouco, porque o valor da parcela é pequenininho, mas quando você lança aquilo ao longo do tempo, inclusive com as correções de valores que os seguros sofrem, pode ser muito maléfico. Então, qual que é sempre a minha orientação? Tá? É buscar uma orientação isenta e buscar primeiro traçar um diagnóstico para depois buscar uma solução. Então, vamos buscar o foco. Tá? Uma pessoa com dengue, ela precisa baixar a febre? Sim. Mas não se resume a isso. Uma vida financeira de um indivíduo e da sua família, ele precisa ter rentabilidade no sistema financeiro? Sim. Mas não se resume a isso. O que é, então, que se resume uma vida financeira de uma família? A gente vai para o cerne da questão. A gente tem que lidar com fluxo de caixa. Aí que reside toda a decisão em cima de planejamento financeiro. Fluxo de caixa. Qualquer planejador financeiro em qualquer lugar do mundo, antes dele orientar qualquer cliente, ele vai primeiro fazer um retrato do fluxo de caixa daquele cliente. Fluxo de caixa, então, o que é? Nada mais é do que quantidade de dinheiro que entra, quantidade de dinheiro que sai em determinado período. E aí a gente traz um novo conceito. O que é o fluxo de caixa saudável e o que seria um fluxo de caixa, então, doente, que seria o contrário do saudável. O fluxo de caixa saudável é aquele que a quantidade de dinheiro que entra é superior ou suficiente para fazer frente à quantidade de dinheiro que sai. E um doente é aquele fluxo de caixa que, em determinado momento, sai mais dinheiro do que entra. E aí, quando a gente pensa em fluxo de caixa, a gente pensa em tempo, em uma linha temporal. Não adianta eu ter um fluxo de caixa saudável hoje e amanhã não ter mais. Por que que não adianta? Porque as minhas expectativas vão ser frustradas. Porque, afinal de contas, quando eu penso em vida, eu não penso em morrer hoje. Eu não me planejo para morrer hoje. E mesmo se isso estivesse nos planos, Deus me livre disso, existem outros fatores envolvidos no meu fluxo de caixa, não necessariamente eu estar vivo. Por exemplo, a minha família. As contas que a minha família precisa pagar e eu participo do pagamento dessas contas. Então, sempre que a gente for falar de seguro ou previdência privada, a gente vai parar de procurar atributos, benefícios do produto em si. Primeiro, a gente vai focar na questão essencial, fluxo de caixa. Quando você chega num médico sentindo alguma dor, ele se concentra no remédio ou ele se concentra primeiro em identificar a causa daquela dor? Primeiro é o diagnóstico. Não, primeiro é o exame. Depois um diagnóstico. Após diagnóstico, uma prescrição. E nessa prescrição ainda, quando a gente pega uma receita e entra numa farmácia, aquela receita tem uma posologia que é qual substância, por quanto tempo, em qual quantidade. No sistema financeiro a gente tem que ter o mesmo cuidado, porque se eu não limitar a quantidade de seguro que eu vou utilizar, o excesso de seguro é maléfico, porque envolve custo, e esse custo reflete no meu padrão de vida hoje. Tá? Então, é maléfico, o excesso é maléfico. Muita contribuição para a previdência privada é maléfico. Por que eu vou acumular além do que eu preciso, se eu posso hoje ter uma utilização mais eficiente do meu recurso no momento presente, não negligenciando o meu momento futuro, considerando o meu momento futuro, mas com equilíbrio, buscando hoje um fluxo de caixa saudável, amanhã um fluxo de caixa saudável, e não tendo um desequilíbrio, aquele que é extremamente poupador, ele compromete muito a vida dele hoje em detrimento a uma poupança. Normalmente por falta de informação, porque se ele conseguisse dimensionar quanto ele realmente precisa de recurso para proteger o futuro, ele poderia ser mais livre com os recursos hoje e ter melhor utilidade hoje. E vice-versa, aquele gastador demais, normalmente falta de informação, porque se ele pudesse experimentar a vida dele
no momento futuro, onde o fluxo de caixa deixaria de estar saudável, e a frustração e as dores que isso incorreria, talvez ele mudasse o comportamento no momento presente. Então, onde que a gente trabalha análise de seguro e previdência? Basicamente, fluxo de caixa. E aí, uma outra informação que nós colocamos dentro dessa análise é a questão comportamental. Por quê? Dinheiro é para nos proporcionar prazer. Dinheiro é para nos dar acesso a produtos e serviços, tá? Para melhorar a nossa condição de vida. Tá? Então, o que nós buscamos a todo momento é evitar nossas dores e aumentar os nossos prazeres. Isso é do ser humano e é natural que seja assim. Só que a satisfação imediata, ela tem um apelo muito forte. Então, quando eu pego o meu dinheiro e entro num shopping e saio de lá com uma caixinha na mão, a satisfação que aquilo ali dá imediata é muito boa. Quando eu vou para uma festa, quando eu viajo, quando eu gasto meu dinheiro, trazendo satisfação imediata, aquilo é muito bom. Tá? E onde que então mora o grande problema emocional em relação aos produtos de segurança e previdência? É a falta da experiência da satisfação imediata. E aí, o movimento das pessoas em direção a buscar estratégias de seguro e previdência é aquém do que normalmente é o indicado, por falta da satisfação imediata. Só que isso é uma questão emocional. Então, o que a gente tenta trazer dentro do tema de planejamento financeiro? É parar alguns momentos da nossa vida, alguns minutos, porque a gente não gosta de falar de coisa chata o tempo inteiro, né? A gente busca satisfação, mas em alguns momentos é bom a gente parar, esfriar a cabeça e falar de coisas chatas e lidar de uma forma racional. Tá? Por quê? Eu preciso que o meu fluxo de caixa seja saudável hoje, sim, porque isso me traz satisfação e me evita dor. Mas eu preciso que o meu fluxo de caixa seja saudável em todos os momentos futuros também, para me dar satisfação em momentos futuros e me evitar dor. Então, eu preciso ser racional e definir um plano de como que eu vou conseguir proporcionar isso. E no fluxo de caixa, que eu falei, nós temos, então, receitas e despesas. E o saudável é ter mais entrada do que saída de dinheiro em determinado período. Existem fatores, eventos previsíveis e imprevisíveis que podem desbalancear esse equilíbrio. Vou dar um exemplo. Um problema de saúde. Uma pessoa é internada no hospital por um acidente, por exemplo, ou um problema de saúde não esperado, pode acontecer, e precisa fazer cirurgias, e precisa ficar internado. E o custo dessa cirurgia e dessa internação, às vezes, pode ser muito alto. Ou seja, receita, despesa. A despesa sobe. E às vezes faz isso. Sobe a ponto que o dinheiro que tem disponível não é suficiente para pagar. E o que pode ser feito nesse momento? Vender patrimônio, trabalhar com caridade, buscar ajuda de todos os lados. Mas a gente está trabalhando de uma forma remediada. A gente está trabalhando de uma forma de contornar um problema depois que ele já se apresentou. Quando nós sabemos, né, hoje até mais do que nunca, eu estou gravando esse vídeo no meio de uma pandemia, a busca por uma vacina, o tanto que uma vacina é importante. Então, quando nós observamos um perigo e de uma forma prudente, precavida, eu tomo uma medida de proteção, de uma forma de vacina, é mais eficaz do que buscar um tratamento. Então, por exemplo, na pandemia, uma pessoa vacinada tem uma saúde diferente de uma pessoa não vacinada que fica doente e vai buscar um tratamento. As sequelas de ficar doente e buscar tratamento é muito maior, muito pior do que buscar uma vacina. Então, se uma pessoa entra no hospital e a despesa sobe, e aí ela vai ter que buscar formas de pagar aquela conta para resolver um problema que não estava previsto, o dano é muito grande. O que pode ser feito, então, de uma forma planejada e prudente? Trabalhar um conceito que nós chamamos de mutualismo.
Tá? Muitas vezes a pessoa acha que é a seguradora que paga a conta. De certa forma, sim, mas vamos trazer o que está por trás, qual que é a essência. O ser humano vive em sociedade e ele consegue unir forças. Então, se eu, você que está me escutando, o Paulo, meu amigo, nós nos unirmos para fazer um fundo, um dinheiro guardado, para que, caso alguma coisa aconteça comigo, esse fundo vai me beneficiar, por isso que a gente chama de beneficiário na pólice de seguro, ele vai transferir recurso desse fundo para mim na ocasião daquele evento, para proteger o meu fluxo de caixa. É interessante eu participar desse mutualismo, porque nós não sabemos com quem que vai acontecer, mas acontecendo com qualquer pessoa, o impacto é grande. Então, o que a gente pode fazer? Unir forças. O que então significa um mutualismo? Eu abro mão de uma pequena parte do meu orçamento mensal, que não compromete o meu estilo de vida, tá? Ou que está ajustável ao meu estilo de vida. Em cima dessa pequena parcela, eu me associo junto com várias outras pessoas, e nesse mutualismo nós temos um fundo grande. E que, na eventualidade de alguma pessoa daquele grupo ter esse problema financeiro de entrar no hospital e ter uma conta alta, esse fundo agora vai honrar a conta daquele hospital e todo mundo daquele grupo vai ter um fluxo de caixa saudável. Olha que interessante. Se não tivesse aquele grupo, uma ou outra pessoa ficaria com fluxo de caixa deficitário e na aleatoriedade nós não podemos afirmar qual que seria essa pessoa. Quando nós unimos e fazemos esse trabalho de mutualismo, nós conseguimos garantir, de certa forma, ou minimizar as perdas de todos eles. Tá? Então, a seguradora nada mais é do que uma administradora desse grupo, que ela tem um papel, então, de avaliar qual que é a probabilidade daquele evento acontecer, qual que é o impacto que aquele evento traria, e dimensionar e precificar qual que é a contribuição de cada participante. Então, o seguro se resume a isso. E nisso, a gente pode trabalhar seguro, então, para praticamente todos os eventos imprevistos que vão fazer com a nossa renda diminuir ou a nossa despesa subir. E aí, o que a gente vai trabalhar então? Despesa subir. Existem questões previstas que vai aumentar a nossa despesa. Por exemplo, nós sabemos que vivemos num país de inflação, onde que o preço da nossa compra no supermercado vai aumentar. Mas, normalmente não nos pega de surpresa. E nós conseguimos nos planejar da outra forma de trabalhar e buscar uma renda que compense essa perda. E aí a gente vai mantendo um equilíbrio. O problema são fatores imprevistos, que acontecem drasticamente, sem a gente conseguir lidar com a situação. E para isso o mutualismo ele é muito, muito eficaz. Tá? Então, a essência é essa, buscar o mutualismo para tentar buscar saúde financeira para todo o grupo. Agora, uma vez que nós identificamos que nós temos um fluxo de caixa saudável, mas que pode ficar comprometido ou doente em algum determinado momento da nossa vida, baseado em alguns eventos, nós tentamos mapear esses eventos e tentar trazer, então, um mutualismo para injetar um benefício caso ocorra aquele evento, para manter o fluxo de caixa saudável. Então, nós falamos do seguro saúde. Receita, despesa. Despesa subiu com conta de hospital. O que acontece? A receita não subiu. A despesa manteve estática, porque eu não tive que pagar a conta do hospital. O mutualismo fez isso por mim. A seguradora pagou a conta do hospital para mim. Ok? Agora vamos falar da renda. Vamos imaginar uma pessoa pega seu carro e vai fazer uma viagem. Aquele carro ele comprou zero numa concessionária e antes de sair da concessionária ele pensou assim: o tanto de dinheiro que eu gastei nesse carro, o tanto que esse carro me traz de satisfação imediata, é tão bom que eu não quero imaginar a possibilidade de eu não ter esse carro no futuro. Então o que ele faz? Ele contrata um seguro não para proteger o carro, mas para proteger o fluxo de caixa. Olha que interessante, a seguradora não dá um carro novo para ele, a seguradora dá um dinheiro para repor o fluxo de caixa dele e que ele pode, inclusive, comprar outro carro igual. Percebe que é fluxo de caixa? Então, o que acontece? Quando
quando essa pessoa decide fazer um seguro do carro, ele está agindo racionalmente ou emocionalmente? Normalmente é emocional. Ele tem medo de perder a satisfação que aquele carro proporciona para ele. E nesse medo, ele age transferindo o risco para uma seguradora que tem um trabalho de mutualismo. Ok? Essa pessoa priorizou que vai fazer o seguro do carro e ela sai para viajar e sofre um acidente. Nesse acidente, ela fica aleijada. O carro dá uma perda total. Esse carro valia, vamos dizer, R$100 mil. A seguradora indeniza essa pessoa no valor de referência daquele carro, R$100 mil. Ela pode comprar outro carro, tá? Mas agora ela está aleijada, nem dirigir mais ela pode. Num evento desse, ela deveria ter transferido esse risco do carro para a seguradora? Sim, R$100 mil não é desprezível, mas vamos falar agora do impacto no fluxo de caixa dessa família, desse indivíduo. Receita, despesa. A despesa vai sumir pelo fato dele ter ficado acidentado? Sumir não, às vezes ela aumenta, porque agora vai carecer de alguns cuidados. E a receita? E o tanto que essa pessoa ganhava de dinheiro fruto do esforço laboral, do trabalho, vem para cá. Isso pode gerar, então, o quê? Um fluxo de caixa doente. E aí, o impacto desse fluxo de caixa doente pode ser permanente. Para essa situação, voltando à nossa análise, se esse indivíduo pudesse priorizar qual risco ele deveria terceirizar ou transferir para uma seguradora, deveria ter sido o risco dos R$100 mil do carro ou o risco de não ter renda futura. Imagine que essa pessoa ganhe 10 mil por mês. Se essa pessoa ganha 10 mil por mês, vamos imaginar que ela tem um benefício de 5 mil do sistema público. Estou falando assim, valores redondos, tá? Não vamos entrar em detalhes. 5 mil do sistema público. Significa que da noite para o dia, a renda dela caiu para metade. Ela deixou de ter 10 mil para ter 5 mil. Ok? Qual que é o impacto disso no fluxo de caixa? Vou pegar aqui uma calculadora para a gente fazer uma continha de padaria, sem juros compostos, só para facilitar o nosso raciocínio. Ok? Imagine que essa pessoa tem 35 anos e pretende trabalhar até os 65. Tá? Nós estamos falando de 30 anos. Ok? Vezes 12, eu estou dizendo que são 360 meses. Se o impacto de perda do fluxo de caixa é de 5 mil por mês, vezes 5 mil, nós estamos falando de quase R$2 milhões, R$1.800.000. Então, quando a gente decide transferir um risco, é para proteger o nosso fluxo de caixa. Não é para nos dar uma sensação de prazer. Não é para dar uma sensação de satisfação imediata. Porque fazer o seguro do carro saindo da concessionária traz uma satisfação imediata? Traz. E às vezes a gente prioriza fazer o seguro do carro, mas a gente não prioriza fazer o seguro da nossa renda. Mas nesse evento especificamente, o impacto da perda de renda é muito superior ao impacto da perda do veículo, que passa a ser irrisório dentro do tamanho do problema. E aí, uma coisa bem interessante quando a gente fala de seguro é que existe um paradoxo na contratação de seguro, uma coisa bem interessante. Normalmente, o preço das coisas, o preço do seguro deveria, vamos dizer assim, numa situação normal, seguir essa lógica, que é o quê? O preço é baseado em demanda. Se você vai numa feira ou no mercado de ações, o preço de uma ação tem a ver com força vendedora, força compradora, oferta e demanda. No seguro, quando nós somos jovens, é o momento que nós precisamos mais proteger renda. Vamos lá na nossa analogia. Eu considerei uma pessoa que tinha 30 anos para promover renda futuro. Eu multipliquei 30 por 12 e deu 360 meses. Vezes 5 deu 1.800.000. Agora, vamos imaginar uma pessoa 20 anos mais velha. Ela não tem mais 35, ela tem 55. Faltam 10 anos. 10 anos vezes 12, 120. Aí você pega 120 e multiplica pelos 5 mil, 120 entre 5 mil, multiplica, estamos falando de 600 mil.
o impacto seria muito menor. Então você imagina o seguinte, a pessoa jovem, o impacto na vida dela é maior do que a pessoa mais velha. Agora vamos falar do preço. Então, teoricamente, a pessoa jovem deveria buscar mais seguro do que a pessoa mais velha. E, na lógica de precificação, o custo do seguro para o mais jovem deveria ser mais alto, porque ele busca mais. Mas não é essa a lógica no seguro. O seguro ele trabalha com possibilidade e probabilidade. A possibilidade é o evento sem previsto e ele poder ocorrer. Isso faz com que exista um contrato de seguro, ponto final. O custo do seguro não tem a ver com a possibilidade, tem a ver com a probabilidade. Então, um jovem morrer é muito mais remoto do que um idoso morrer. Então, mesmo lidando com situações de perda de renda, para o jovem não é caro transferir esse risco. Então, o impacto pode ser muito alto, mas transferir o risco não é tão alto. Tá. Outra situação, um seguro de veículos às vezes tem fraudes, as pessoas propositalmente estragam o carro para receber um benefício. Seguro de vida é muito mais difícil acontecer isso, um seguro de invalidez, a pessoa se automutilar para receber um benefício é muito mais difícil de ocorrer. Então, existem menos fraude. Então, o que acontece? O custo de um seguro para proteger renda, ele é muito viável de você participar desse mutualismo. Então, a seguradora ela dimensiona que o valor que você tem que contribuir para participar desse mutualismo é muito pequeno frente ao benefício que você pode receber caso esse evento aconteça na sua vida. Então, é viável para qualquer pessoa que tem responsabilidades financeiras, que precise de renda para fazer frente a essas responsabilidades financeiras, avaliar, proteger essa renda via um mutualismo, via uma apólice de seguro que proteja a renda. A renda ela pode ser perdida no caso de não poder trabalhar mais em invalidez por acidente, por doença, e também pela morte. E aí, um indivíduo solteiro que não tenha responsabilidades com terceiros, a morte deixa de ser algo relevante. Mas, dentro de uma estrutura familiar, um patriarca, uma pessoa que tem responsabilidades com família, com cônjuge e com filhos, passa a ser bem relevante que a renda esteja protegida para a família, caso venha a faltar. Então, nós falamos aqui do seguro de vida. E aí, um cuidado que eu acho que é importante a gente falar do seguro de vida, daqui a pouco a gente vai falar da Previdência, tá? Um cuidado muito importante que a gente tem que falar do seguro de vida é não gastar dinheiro à toa com seguro de vida. Tá? Porque é mais ou menos assim, se você for fazer todos os seguros que te oferecem, seu dinheiro acaba, tá? Acaba, porque se você for tentar proteger tudo, você vai viver para pagar seguro. Então tem que priorizar, Então o que acontece? A maioria das pessoas que fazem um seguro de vida, por exemplo, elas se preocupam em proteger renda durante um período que está crescendo o patrimônio e a responsabilidade com a família é muito alta. Então qual que é o critério uma dica que eu dou aqui? Ter um critério de definir o tempo que você vai ter esse seguro. Porque pela emoção, uma pessoa fala assim, agora que eu já paguei esse seguro tanto tempo, eu vou continuar pagando. Só que o seguro, por quanto mais tempo você paga ele, mais caro ele fica. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho 39 anos, eu tenho uma estrutura familiar que eu preciso proporcionar renda para minha casa fatalmente pelos próximos 20, 25 anos. Então, vou imaginar 20 anos, se eu tenho 39 e proporciono renda para minha família até os 59, 59 é uma idade que está abaixo da estatística de morte de um homem brasileiro. Então, o custo desse seguro não é exorbitante, é razoável. Quanto mais jovem eu for, mais barato vai ser. Quanto mais velho eu for, mais caro ele vai ser. Então, o que eu tento fazer? Balancear que à medida que o meu patrimônio for crescendo e à medida que a minha responsabilidade com a minha família for diminuindo, do ponto de vista de pagar a renda para eles, eu ia ajustando o meu seguro de vida para diminuir o capital segurado na medida que o tempo vai passando e definir uma vigência para não ter seguro a vida toda. Tá? Aqui tem um raciocínio interessante. Quando a gente está viajando de avião e vem a aeromoça e faz aquelas apresentações de segurança, ela fala para a gente primeiro colocar a máscara na gente para depois colocar na criança. E uma coisa que nós vemos acontecer muito pela emoção é
um pai priorizar, proteger o filho e não ele mesmo. Só que se ele não tiver disponível, ele não consegue proteger o filho nunca mais. Então, a gente vê às vezes uma pessoa fazer um plano de acumulação de previdência para um filho e não tem um seguro de vida. Então, você vê que assim, o foco foi o produto. Alguém indicou um produto para bater uma meta, não sei, e a pessoa comprou, mas pensando em fluxo de caixa, faz o mínimo sentido uma pessoa ter um produto de acumular uma reserva para o filho, sendo que tem a possibilidade de ter um evento no meio do caminho, que ele não vai estar aqui nem para pagar aquele produto mais. Então, temos que priorizar. Fluxo de caixa, sempre fluxo de caixa. A gente só contrata seguro para proteger o fluxo de caixa e a gente dimensiona o seguro e o preço dele quanto a capital segurado, quanto a coberturas e quanto a vigência, baseado no fluxo de caixa. Porque à medida que o meu patrimônio cresce, eu posso diminuir meu seguro de vida. Então, vamos falar de aumento de patrimônio, vamos falar então da previdência privada. A previdência privada é um instrumento extremamente eficiente para acumular e desacumular recurso. É muito eficiente. Então, para a proteção do fluxo de caixa futuro, ou seja, existe uma agora previsível, não tão imprevisível. A gente preocupa com os imprevisíveis no meio do caminho, agora a gente vai falar do previsível. Existe uma previsão de que, à medida que minha idade avance, eu perca minha capacidade laboral, as oportunidades de emprego, e com base nisso, eu preciso promover renda para mim no futuro, independente da minha atividade laboral. E eu tenho rendas que vão ser promovidas pelo sistema público, mas há casos que se entendem que essa renda ela é aquém do que seria o ideal ou necessário. Então, eu busco fazer um complemento de renda. E aí, esse complemento de renda, eu vou ter que buscar agora estratégias eficazes para acumular recurso e depois desacumular recurso. E a Previdência é um instrumento extremamente eficiente e eficaz para atingir esse objetivo de proteção de fluxo de caixa. Por quê? Porque existe uma eficiência tributária muito grande. Existe uma eficiência de perenidade, de consistência muito grande de acumulação e de desacumulação. E existem, inclusive, coberturas de seguro que podem ser trabalhadas conjuntamente. Então, por exemplo, eu posso fazer essa cobertura, por exemplo, de proteção para invalidez dentro do meu plano de acumulação. Então, é um produto, vamos dizer assim, mais completo e eficiente para acumulação. Então, voltando ao nosso raciocínio de dengue e novalgina ou aspirina. É importante ter rentabilidade? Claro, essencial. Essencial ter rentabilidade. Agora, o meu foco é ter rentabilidade ou o meu foco é ter um fluxo de caixa saudável? Porque se eu buscar único e exclusivamente rentabilidade, pode ser que eu busque um remédio do sistema financeiro que seja aspirina, que para a minha aposentadoria ela pode ser fatal. E se eu buscar uma perenidade de um fluxo de caixa saudável na aposentadoria, eu posso virar e falar assim, então o remédio que eu preciso ele tem que ser eficiente em vários aspectos e não apenas na rentabilidade. Ele pode ter uma rentabilidade consistente e ainda me dá uma eficiência tributária que vai me gerar um benefício muito grande a longo prazo. Então, a Previdência ela faz isso. E outra coisa que ela faz é segurança, tá? Porque ela é eficiente não só durante o período de acumulação, mas ela é eficiente durante o período de desacumulação. Tá? Por quê? Vamos falar primeiro do período de acumulação, depois eu explico o período de acumulação. Vamos separar aqui. Durante o período de acumulação, a previdência privada Não, voltando um pouquinho. Vamos falar um pouco dos ânimos em relação à previdência privada. Existem um time defensor e um time opositor à previdência privada, e a gente tem que entender por que existe esse time. Né? Como eu te falei, existem conflitos de interesse. Normalmente, pessoas fora do sistema de seguros falam mal da previdência privada, e
criticam em relação a taxas e rentabilidade. As pessoas voltadas para investimentos, corretores de investimento, por exemplo. E as pessoas ligadas a seguro tratam muito o valor da previdência em relação a todos os outros atributos que ela tem. E a gente às vezes fica no meio da discussão sem conseguir mensurar os malefícios e os benefícios. Então vamos tentar desmistificar isso aqui. Os malefícios da previdência privada durante muitos anos foi baixa rentabilidade. Muitos anos previdência tinha baixa rentabilidade. O entendimento do órgão que regulamenta a previdência, aberta, a SUSEP, era que as estratégias de investimento elas deveriam ter um padrão bem arroz com feijão, bem simplista. Tá? E isso proporcionava retornos aquém. Tá? E não só pelo fato de ser simplista, porque em momentos da nossa economia que as taxas de juros eram bem elevadas, ser simplista não era problema, conseguia uma boa rentabilidade. O problema eram custos, taxas, tarifas. Tá? Existe uma taxa na Previdência que durante muito tempo tirava muito da riqueza dos contribuintes, que era a taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? É um percentual que se cobra para você utilizar aquele produto de previdência. Então a pessoa fazia um aporte de X reais, tantos por cento virava comissão e só uma parcela ia para o plano. Tá? E a taxa de carregamento é extremamente importante, extremamente representativa. Né? Existem planos de acumulação no Brasil hoje, atual, que chega a cobrar 30% de carregamento. É impossível você conseguir acumular um recurso deixando esse tanto de comissão. Impossível, impossível. Tá? Mas existe os produtos, eu estou falando assim, a parte ruim. Tá? Agora, existem produtos hoje zero de carregamento. Então não tem como generalizar. É igual eu falo, você entrou dentro de uma farmácia, existem centenas de remédios, cada um com sua utilidade. Tá? E tem alguns que a utilidade é bem específica. Esses com 30% de carregamento, a utilidade é muito específica. Não é para ser utilizada por qualquer um. Tá? Então é muito comum a gente ver pessoas trabalhar planos de seguro de vida resgatável como se fosse previdência. E esconder esse aspecto negativo, que é uma taxa de carregamento fora da realidade. Porque um seguro de vida vitalício, a utilidade dele é um planejamento sucessório para lidar com grandes fortunas, que é totalmente diferente de proteção de renda e totalmente diferente de proteger fluxo de caixa na velhice. É um produto muito específico. E, às vezes, a gente vê de uma forma generalizada pessoas, sem saber, aceitando pagar 30% para acumular recursos. Tá? Então, primeiro aspecto, fugir da taxa de carregamento. De uns 2, 3 anos para cá, houve uma mudança na indústria de previdência muito significativa. Um grande banco, tá, ele começou a fazer uma campanha na televisão que ele abriu mão da taxa de carregamento. Aqui a gente não vai falar nome das instituições financeiras, mas é um grande banco, tá, que faz propaganda em televisão. Isso fez um movimento muito saudável, mas muito saudável. O que aconteceu? Outros bancos grandes abriram mão da taxa de carregamento. Concorrência. É algo que nós buscamos para o Brasil, no sistema financeiro, essa concorrência, que ainda é muito concentrada quando a gente fala de bancos, mas do aspecto de seguro há uma concorrência. Tá? E aí as seguradoras independentes também abriram mão dessa taxa de carregamento. Então, a questão do custo abusivo das seguradoras hoje não tem mais produtos de previdência. Tá? Não estou falando de seguros resgatáveis. Tá? Produtos de previdência. Quando você busca um especialista, você tenta sair do generalista. Então, as pessoas estavam acostumadas com a baixa rentabilidade de produtos de bancos comerciais, de previdência de bancos comerciais, que tinham estratégias de investimento bem simplistas. Mas aí começou a crescer a desbancarização e os melhores gestores do Brasil, que cuidavam de grandes fortunas, começaram a disponibilizar estratégias deles de investimento via previdência privada, utilizando normalmente as seguradoras independentes de banco.
Então, as grandes seguradoras, que têm uma estrutura financeira robusta, com muita segurança, se associaram, que tem muita inteligência financeira, se associaram a grandes gestores de investimento, com estratégias agora elaboradíssimas, estratégias ímpar, tá? Que grandes investidores utilizam, agora é acessível de uma forma acessível, essa que é a palavra, de uma forma acessível a um contribuinte de previdência privada. A pessoa com R$1.000 por mês, ela tem acesso, às vezes, a estratégias de investimento que há pouco tempo atrás, falo pouco tempo mesmo, 5 anos atrás, era exclusividade de bilionários. Então, previdência privada, hoje você não tem mais aquele mito de baixo retorno. Tá? Então, custo comercial foi reduzido e o retorno foi potencializado. Então, como agora eu vou escolher utilizar ou não uma previdência privada? Sendo que o custo está semelhante e a rentabilidade também. A minha escolha para a previdência privada agora é uma questão tributária. Tá? Então, a previdência privada ela é melhor ou pior do aspecto tributário? Não é melhor nem pior, ela é diferente. Por quê? Quando a gente fala de imposto de renda, nós falamos de fato gerador, nós falamos de base de cálculo, nós falamos de responsabilidade de recolhimento, nós falamos de alíquota. E quando nós falamos de alíquota, nós falamos de recolhimento definitivo ou recolhimento ajustável. Então, esse entendimento que é importante a gente observar na previdência privada, porque ele não é melhor nem pior, ele é diferente. Tá? Então, quando eu faço um investimento via banco ou via corretoras de investimento, a minha alíquota de imposto de renda ali ela é definitiva, ela é recolhida na fonte, ponto final. Na Previdência existe, não vou ser categórico que é só isso, existe possibilidade da alíquota ser ajustável. Então, para aquela pessoa que a alíquota efetiva do imposto de renda é baixa, o que é melhor? Eu estar definitivo lá no banco ou na corretora, ou embrulhar a minha estratégia de investimento num produto de previdência privada e utilizar minha alíquota efetiva baixa ou até isenta nos ganhos de capitais dos meus investimentos. Então, tem como bolar estratégias dessa forma. Tá? Outra situação que pode ser utilizada, que é muito benéfico na previdência privada, é porque nós vivemos num país de inflação, e não só por isso, mas isso aumenta o benefício, tá? Que é uma situação de diferir impostos. Então, o que acontece? Se eu tenho um investimento via corretoras, via bancos, numa estratégia de investimento, num fundo de investimento, a maioria desses fundos tem um recolhimento de imposto de renda semestral, que nós chamamos de come-cotas. Ou seja, periodicamente é feita uma leitura de quanto que aquele patrimônio evoluiu e é descontado na fonte, antecipadamente, o imposto de renda. Então, é como se eu estivesse acelerando com o freio de mão puxado, vamos dizer assim. Na Previdência, eu tenho, às vezes, a mesma estratégia de investimento, a mesma, e eu posso utilizar ela sem freio de mão, diferimento. Enquanto eu não resgatar, eu não pago imposto. Isso eu estou falando de algumas dezenas de anos. Então, imagina, se eu tenho um plano de aposentadoria, que eu tenho 39 anos, e ele é para me proteger renda até meus 95, por exemplo, aquela parcela que eu resgatar aos meus 94 anos vai receber tributação só naquele momento. Isso é muito, muito, muito representativo, porque às vezes a pessoa tem uma ideia, eu tenho 55 até 65 anos, estou falando só de 10 anos, não. É um prazo muito longo, e quando a gente fala de matemática financeira, o acumulado no longo tempo é igual uma bola de neve. É grande a diferença que se faz em antecipar impostos e postergar impostos. Principalmente quando se fala de impostos num país numa economia que apresenta inflação. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho que pagar 10% de imposto de renda, eu tenho uma alíquota efetiva de 10%, vamos dar um exemplo, no meu imposto de renda, e eu tive uma renda de R$1.000. Eu tenho que pagar, então, R$100 em cima daquela renda, ok? Se eu prendo
no tempo essa renda de R$1.000 e coloco um diferimento para eu ter que pagar daqui 20 anos. Eu pagar 10% de R$1.000 continua sendo R$100, concorda? Mas eu pagar R$100 hoje é totalmente diferente de eu pagar R$100 daqui 20 anos. Totalmente diferente. Por quê? O valor, o poder de compra de R$100 não é o mesmo, a equivalência não é a mesma, o numeral é o mesmo. Vamos fazer um raciocínio. Imagine 20 anos atrás você pagar R$100. Imagine você gastar R$100 hoje. R$100 há 20 anos atrás, uma nota de R$100, ela tinha um poder de compra totalmente diferente do que ela tem hoje. Então, atrasar impostos na previdência privada é muito eficiente do ponto de vista financeiro, em poder de compra, fluxo de caixa, lembra? Fluxo de caixa. Então, acumular dinheiro numa previdência privada é muito eficiente do ponto de vista tributário, desde que tenha entendimento de como que funciona o diferimento, a alíquota definitiva ou ajustável e a busca por redução de alíquota. Porque na Previdência você pode ter estratégias com isenção de imposto de renda, você pode ter estratégias buscando uma alíquota de 10% com diferimento para pagar lá no futuro, enquanto, em contrapartida, o par comparável de estratégia de investimento no momento presente seria uma alíquota de 15% com recolhimentos semestrais. Então, a escolha por uma previdência privada envolve uma escolha tributária. Só que é bom ou ruim, é isso que eu queria dizer. Depende da estratégia. Quando eu busco uma redução de alíquota definitiva, eu tenho que trabalhar no longo prazo. Por quê? Como que funciona a alíquota do ganho de capital de um investimento em corretoras ou banco? A alíquota começa com 22,5%, diminui para 20%, 17,5% e depois de 2 anos apenas, 15%. E na previdência privada, ela começa 35% e a cada 2 anos ela reduz 5%. E só depois de 10 anos ela alcança 10%. Então, quando eu tenho clareza do meu fluxo de caixa, eu sei de quanto de dinheiro que eu preciso em menos de 10 anos. E esse dinheiro eu não vou colocar na Previdência no modelo definitivo de alíquota, de recolhimento definitivo. Eu vou colocar em outro instrumento. Agora, se eu tenho projetos de proteger meu fluxo de caixa para horizontes além de 10 anos, é muito interessante eu buscar o diferimento, que é postergar o pagamento, e a redução de alíquota. Outra situação é eu ter uma alíquota efetiva de imposto de renda ridícula, de baixa, ou até isenta. Por exemplo, eu sou um PJ, meu ganho é isento, eu não tenho renda tributável e minha alíquota efetiva é baixa. E eu tenho uma estrutura familiar, vou dar um exemplo próprio, eu sou casado e tenho 3 filhas, eu tenho despesas com saúde, com educação, tenho várias despesas dedutíveis e eu não utilizo nenhuma dedução porque a minha renda tributável é isenta, porque eu tenho só um prolabore. O que eu posso fazer então? Eu coloco esse meu investimento numa estratégia de envelopado num produto de previdência, não buscando mais aposentadoria, mas buscando maior eficiência do retorno do investimento. Você lembra que retorno é importante? Do retorno do meu investimento, retorno líquido do meu investimento no curto prazo. Por quê? Eu vou utilizar a minha alíquota efetiva do imposto de renda para lidar com o ganho de capital daquele meu investimento. Então, eu poderia fazer um VGBL no modelo progressivo de imposto de renda, observando o limite de ganho anual dentro de uma alíquota que me seja favorável ou até uma isenção. Então, eu conseguiria trabalhar isso até para fazer minha reserva de emergência com maior eficiência tributária, ou seja, maior retorno sobre a minha reserva de emergência. Então, a previdência privada ela é uma caixinha de surpresas, vamos dizer assim, mas ela tem muitas utilidades dentro de um período de crescimento patrimonial pelo fato de reduzir a tributação, quando bem utilizado. Se é mal utilizado, essa tributação pode ser mais alta. E aí o apelo que eu faço, normalmente para profissionais que lidam com tributos ou seguros, é ter maior compreensão de como utilizar essas estratégias para justamente conseguir orientar o cliente para que ele tenha um resultado melhor.
porque diariamente eu vejo pessoas utilizando estratégias de forma equivocada e tendo um resultado, inclusive, pior do que teria não utilizando. Tá? Então, é a parte de acumulação na Previdência. Agora vamos falar da fase de desacumulação. Uma coisa eu já falei que é o diferimento fiscal, dentro da área de desacumulação. Outra situação é uma questão de risco. As pessoas elas olham normalmente pelo risco de morrer cedo. Né? Ninguém pensa, meu risco de morrer tarde. Mas é um risco. Tá. Nós vimos agora uma discussão muito grande sobre a reforma da Previdência Social, que se fundamenta no aumento da expectativa de vida das pessoas, onde, basicamente, aumentando o tempo de recebimento, deveria aumentar o tempo de contribuição. Básico. E a reforma da Previdência Privada? Alguém já pensou nisso? Né, que a pessoa agora, para ela poder cuidar dela mais tempo na velhice, ela tem que esforçar mais também durante o período de contribuição? Ou ter mais eficiência de juros, estratégias mais elaboradas durante o período de contribuição? Então, é também um fato a ser considerável, a reforma da Previdência Pessoal Complementar. Tá? Mas, o que eu queria chamar a atenção aqui é que o mutualismo ele consegue também, na previdência privada, ser bem eficaz. O que ele faz? Ele traça uma média da idade que as pessoas morrem. E aí, eu consigo solicitar para uma seguradora que ela me pague uma renda enquanto eu viver. E o risco de eu viver muito vai estar contemplado. Porque imagina o seguinte, a expectativa de vida hoje, vamos dar um exemplo, 75 anos. Eu me aposento aos 65 e me planejo ter uma renda por 10 anos. Ótimo! E se eu viver 20 anos? Quem que vai pagar minha conta nos últimos 10 anos da minha vida? É um risco. É um risco. Viver muito é um risco. Quem que vai pagar minhas contas se eu viver muito? Porque a Previdência Social vai continuar pagando enquanto eu viver. Mas e se a minha reserva não for suficiente pelo tempo da minha sobrevivência, é um risco. Então, a seguradora ela tem formas de você, eficazes, de você definir sua renda. Você pode falar o seguinte, eu quero receber uma renda enquanto eu estiver vivo. E se você viver 120 anos, você tem um contrato com uma seguradora que ela vai ter que honrar o pagamento até os 120 anos. Isso dá tranquilidade. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso com todo o seu patrimônio, mas eu estou falando o seguinte, aquelas contas básicas, fluxo de caixa, pessoal, lembra disso. Aquelas contas básicas que eu tenho que pagar, é interessante eu ter garantia que eu vou pagar ela em dia. E o restante do meu dinheiro, eu posso investir em outros instrumentos que eu não tenho essa garantia e busque ganhos maiores, não tem problema. Mas a garantia de que as minhas despesas vão ser pagas em dia, independente do tempo que eu viver, tem muita utilidade. Tem muita utilidade. Quem tem pai idosos e avós mais velhos, idades avançadas, vê o custo que é o cuidado com tudo aquilo e às vezes o sofrimento da família ter que administrar com aquilo. Né? Você pega hoje uma pessoa de 40 anos, às vezes pagando as despesas dos filhos e as despesas dos pais e as despesas dele mesmo, é pesado. Tá? Então, a fase de desacumulação da previdência privada, ela tem uma realidade muito interessante. Eu não falo que é a única forma de você ter renda no futuro, mas para a garantia é muito útil. Para a parte da garantia é muito, muito útil. Então, além da questão tributária, você tem essas questões relacionadas a seguro, ao mutualismo, que dá mais segurança. Então, agora acho que podemos caminhar para o fim do vídeo. Eu discorri bastante sobre fluxo de caixa. Eu quero terminar o vídeo falando de fluxo de caixa. Eu não quero terminar o vídeo falando de seguro de vida nem de previdência. A gente tem que sempre voltar para o centro da questão, fluxo de caixa. Então, para você como indivíduo ou você como profissional, quando você for lidar com produtos de seguro, tente focar sempre no fluxo de caixa. Tente primeiro coletar o máximo de informações necessárias em relação ao fluxo de caixa. Tenta trazer, então, o máximo de diagnóstico, o máximo de realidade, o máximo de racional em cima do fluxo de caixa. E tome decisões utilizando o sistema financeiro após esse diagnóstico.
Espero que tenha ajudado vocês. Agradeço ao Paulo mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Um forte abraço.